Olá, saudações a todos. Meu nome é Luciano, eu sou o diretor de Comunicação e Atividades Culturais do Sinasef, Seção Sindical Livres. Estamos aqui hoje para bater um papo, uma conversa didática com Luiz Fernando, que é assessor jurídico do Sinasef. Obrigado, Luiz Fernando, pela sua participação nesta questão que diz respeito a todo servidor público, sindicalizado ou não, a questão da Previdência. Luiz Fernando, gostaria que tu fizesse uma breve retrospectiva das últimas perdas e ataques do ponto de vista do trabalhador em relação à Previdência. Então, a partir do governo Fernando Henrique e depois do governo Lula, diversas modificações foram operadas no regime de previdência dos servidores. As principais delas se referem, sobretudo, aos servidores mais jovens, ingressantes a partir de 1º de janeiro de 2004, que deixam de ter direito à integralidade de aposentadoria e passam a ter a sua aposentadoria calculada pela média das contribuições e, além disso, perdem o direito à paridade, ou seja, as vantagens futuras concedidas à categoria já não se estendem a esse grupo de servidores, e os servidores ingressantes mais recentemente, a partir de fevereiro de 2013, que, além desses prejuízos anteriores, passam a ter também teto. Ou seja, mesmo calculando-se a média das contribuições desses servidores, se o resultado final for superior ao teto igual ao do regime geral de previdência, o teto dos trabalhadores do setor privado, que hoje está em torno de R$ 5.200, esses servidores receberão do regime próprio apenas o teto. Portanto, se a remuneração deles for superior a esse valor, esse servidor, e se eles quiserem complementar essa diferença, terão que buscar essa complementação ou na Previdência Complementar, e aí surge a ideia do FUNPRESP, ou através de constituição de renda própria. Ok. Já que você citou, o que é o FUNPRESP e quais são as repercussões, desdobramentos da adesão ou não a ele? Então, o FUNPRESP é um fundo de previdência complementar, que no Brasil nós já temos há muitos anos e que o governo federal, a partir da reforma de 2004 e oriunda da primeira reforma do governo Fernando Henrique em 98, o governo federal resolveu instituir esse plano de previdência complementar, voltado principalmente para esse grupo de servidores que passa a ter teto nas suas aposentadorias e que teria então talvez o interesse em complementar essas aposentadorias. O problema mais grave que eu vejo no regime de previdência complementar dos servidores públicos, em primeiro lugar, é o fato da modalidade de definição do valor da aposentadoria ser por contribuição definida e não por benefício definido. Qual é a diferença aqui? Na modalidade de benefício definido, como funciona normalmente nos fundos de pensão clássicos, como a Previ do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras, o trabalhador sabe o quanto paga e sabe o quanto receberá ao final de complementação. E se ao final do período contributivo, que muitas vezes leva 30, 40 anos, por algum motivo aquela reserva matemática não for suficiente para pagar o benefício, a obrigação de cobrir a diferença é do empregador. Então o benefício fica desde logo definido, né? Já no regime de contribuição definido é o inverso. Você vai contribuindo ao longo de 30 ou 40 anos sem nenhuma garantia de qual vai ser o resultado final. O resultado final dessa complementação será aquilo que a reserva matemática tiver acumulado ao longo desses anos todos e, sobretudo, aquilo que os investimentos financeiros tiverem conseguido auferir de renda adicional no final desse período. De tal modo que essa modalidade fica muito sujeita às crises financeiras, que são recorrentes, né, no sistema capitalista, e muito sujeita aos investimentos, às decisões de investimento que aqui serão feitas, em última análise, pelo governo federal. Ou seja, os riscos também, e nós estamos vivendo agora um momento importante nessas questões, né, de manipulação financeira, de orçamento da União e etc., algumas vezes com base em lei, outras vezes voltadas a desvios de outra natureza, etc., os servidores públicos que necessitarem desse fundo de previdência vão passar a estar sujeitos a isso também. Daí o grande risco que eles correm. Definitivamente a aposentadoria não rima com especulação financeira. Mas a partir da adesão automática e obrigatória, que passou a vigorar a partir de novembro de 2015,
Como o servidor deve proceder caso não queira aderir ao FUNPRESP? Essa adesão compulsória foi imposta por uma lei no final do ano passado, né? Provavelmente o objetivo do governo na apresentação dessa lei foi suprir o problema que ele estava enfrentando de baixa adesão, né? Mesmo com os servidores necessitando de complementação em suas aposentadorias, a baixa adesão que ocorreu de 2012 para cá. A quantidade de servidores que optou por essa modalidade de complementação foi bastante insignificante, né? O que levou o governo federal a adotar essa medida, ou seja, os servidores que ingressaram a partir de novembro do ano passado, ingressam já aderindo compulsoriamente ao FUNPRESP e poderão manifestar a sua intenção de não participar no prazo limite de 90 dias, contados esses 90 dias do dia da posse. Ou seja, o servidor toma posse e ingressa automaticamente e tem 90 dias para manifestar sua decisão de não participar. Nessa hipótese, ele receberá de volta toda a contribuição que foi recolhida dele nesses 3 meses anteriores. Ele poderá até manifestar essa decisão depois dos 90 dias, mas aí, nesse caso, a restituição desse servidor já vai ser considerada um resgate normal de um fundo de previdência complementar, em que taxas de administração já são retidas, imposto de renda já é retido de forma mais acentuada e, portanto, ele já perde parte daquela contribuição que ele deixou. Então, vamos dizer assim, essa compulsoriedade na adesão dos servidores veio tentar desestimular a saída desses servidores ou estimular a adesão desses servidores ao FUNPRESP, tentando amealhar aí um grupo maior de pessoas que têm interesse de participar dessa modalidade de fundo para aposentadoria. Nós entendemos que ele não é a melhor modalidade e que o melhor ainda seria, apesar de tudo, que os servidores que têm salários acima do teto buscassem outra forma de poupança, controlada por eles próprios, né? Alguma modalidade de investimento, uma poupança, investimento em imóveis, etc., quando ele tem capacidade de fazer esses investimentos, de tal modo que ele tenha o controle direto sobre esses recursos financeiros ao longo de 30, 40 anos e não fique sujeitos àquelas mazelas lá que seriam de um plano de previdência complementar na modalidade de contribuição definida como é aqui. Essas seriam, então, outras perspectivas para se pensar a aposentadoria? Nós pensamos que sim. O ideal é que o servidor procure o sindicato, né, e procure essas orientações no sindicato, de modo que nós possamos ver as situações individuais desses servidores e, eventualmente, orientá-los a buscar outros modos de complementação. Para a gente fechar a nossa conversa, bastante didática, qual a importância, então, do servidor buscar a sindicalização e se há indicação de outros casos de aproveitamento de outras contribuições previdenciárias? Nessas mudanças todas, diversas questões jurídicas muito provavelmente vão ter que ser analisadas caso a caso, né? Servidores que vieram de município, de estado, do governo federal, mudaram de cargo. Essas situações todas, o ideal é que o servidor procure a assessoria jurídica do sindicato, onde ele vai ser suficientemente, esperamos nós que tenhamos condições de fazê-lo, suficientemente orientado sobre qual a melhor forma de proceder, né? Então, o fato dele ser sindicalizado lhe dá essa condição, lhe dá esse apoio. Estamos falando aqui só da questão previdenciária, mas eu diria que em relação a todas as outras questões jurídicas que o sindicato oferece e as questões de natureza política necessárias, sobretudo num momento como esse, em que a adesão dele ao sindicato reforça a luta da categoria a que ele pertence e lhe permite conseguir outros ganhos e, quem sabe, talvez até a alteração dessa legislação previdenciária nociva que foi sendo criada contra ele ao longo dos últimos governos, pelo menos de 98 para cá. Então, a sindicalização me parece fundamental para que ele possa enfrentar toda essa situação. Até mesmo na hipótese dele resolver aderir ao FUNPRESP, sem dúvida a participação do sindicato, a fiscalização que o sindicato terá que exercer nessa hipótese, mais uma vez conduz à necessidade dele se filiar para fortalecer a entidade sindical. Luiz Fernando, gostaria de agradecer os seus esclarecimentos e agradecer a atenção de todos os trabalhadores e trabalhadoras do IFSC nesta questão fundamental que nos diz respeito.
a nossa aposentadoria, a nossa previdência de servidores públicos federais. Muito obrigado.